People magazine's most anticipated. Olá, boa noite, obrigado pela sua presença. Se você ainda não está inscrito, como sempre eu abro assim, né? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva, e é muito fácil. É só lá no YouTube, inscrever no canal, clica na chavinha aqui, olha, é muito fácil a chavinha. Inscreva-se e aí você estará inscrito no canal, você potencializa o canal, o nosso canal se torna relevante para o YouTube e para você passar para os seus amigos e ser um debate mais bacana, né? Mais consistente. Portanto, aqui está a minha imagem, eu esqueci de colocar a imagem, portanto, preciso da sua ajuda para que este programa chegue a mais pessoas. Uma ótima noite para você, dá um like, inscreva-se no canal, passe esse link para mais e mais pessoas, para que o nosso programa se torne relevante, para que esse programa realmente consiga debater os temas relevantes do Brasil e do mundo de forma isenta. O nome do programa é Prós e Contras, não é isso? Então vamos aos destaques de hoje. Com a saída do PSDB, como fica a situação de Geraldo Alckmin? Ele irá disputar o governo de São Paulo ou será vice de Lula? Nós temos a resposta aqui hoje, hein? Tem uma informação precisa aqui com o Marcos da Costa. Vai estar em primeira mão para você. E veja também. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reclama de previsões negativas do FMI e pede para o órgão deixar o Brasil. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra recai 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7. Eu estou achando melhor fazer previsão em outro lugar. André Mendonça toma posse como ministro do STF. É o segundo indicado para a corte pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando ele fala que na vida dele é a Bíblia, no STF é a Constituição, ele está querendo dizer que ele separa uma coisa da outra. Simone Tebet, do PMDB, se lança como pré-candidata. É a única mulher até agora na corrida presidencial. Ministros do Supremo decidem sobre obrigatoriedade do passaporte da vacina. É uma medida administrativa de caráter sanitário que cabe unicamente ao Poder Executivo. Bienal do Livro termina com recordes na área literária. Muito bem, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Marcos da Costa, advogado e ex-presidente da OAB São Paulo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Opa, deixa eu ligar o seu microfone aqui. Você viu... Boa noite, Marcos. Seu microfone está desligado. Boa noite, Boa noite. Você viu que eu te entreguei aqui no início do programa, não é isso? Que você tem a informação mais precisa do mercado da comunicação, da notícia, de que... algumas fontes. Mas espera aí, isso aqui é igual novela, Marcos. Guarda, daqui a pouco você... Só ia comentar que fui buscar algumas fontes importantes aí. Aí, ó, tá vendo? Teremos hoje a informação. Eu estou curioso para saber se o ex-governador Geraldo Alckmin vai ser vice de Lula ou vai para o governo do Estado. Eu sei que ele está indo para o PSB, mas vamos ver o que ele vai ser. Alberto Pfeiffer, boa noite, Alberto Pfeiffer, analista internacional, que estava faltando a presença aqui. Eu cortei o seu cartão de ponto tem umas 2 semanas, né, Pfeiffer? William, tudo bem? Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Um abraço ao Marcos da Costa. Satisfação estar de volta, William. Eu estava desfrutando da licença que você me concedeu, né? E agora sim, voltando aqui. Licença remunerada. Licença não a licença remunerada que o Marcos recebe, mas eu tive que me afastar por algumas semanas devido aos afazeres de final de ano, né? A gente aqui tem que bater ponto em outros lugares. Mas obrigado pela presença. Vamos lá, que nós temos meia hora e temos muitos assuntos importantes para discutir. Vamos começar com a posse do André Mendonça. Tomou posse hoje como ministro do STF. André Mendonça é o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Corte Suprema. André Mendonça tem 48 anos. Ele foi advogado-geral da União e ministro da Justiça do atual governo. Mendonça ocupará a cadeira de Marco Aurélio Melo. É o segundo indicado por Bolsonaro. O primeiro foi Nunes Marques. André Mendonça foi aprovado no Senado por 47 votos a 32.
depois de ficar quase 6 meses à espera da sabatina postergada pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Na época em que foi indicado por Bolsonaro, o presidente disse que estava cumprindo a promessa feita no início do mandato de indicar um nome terrivelmente evangélico para a corte. Durante a sabatina, André Mendonça garantiu a defesa à democracia e ao Estado laico. O Estado laico significa que a religião está separada do Estado. Então, portanto, você não pode chamar um espírita, um médium, para dizer se as vozes que o assassino ouviu de fato era da avó dele mandando matar a pessoa que ele matou. Quem vai ser chamado é um psiquiatra. O Estado laico reconhece a ciência, não reconhece a religião. E isso também significa que existe, portanto, liberdade religiosa. O Estado laico não proíbe a religião. O Estado laico proíbe a contaminação da máquina do Estado pela religião. Agora, isso é o ideal. A vida nunca é ideal, em nenhum nível. A perfeição é o território que o ser humano não conhece. E, portanto, você pode ter um Estado laico, mas você pode ter, por exemplo, um ministro terrivelmente evangélico eleito por o STF a partir de jogos políticos internos. Quando ele fala que na vida dele é a Bíblia, no STF a Constituição, ele está querendo dizer que ele separa uma coisa da outra. Mas isso pode não ficar muito evidente se ele julgar, por exemplo, questões contra minorias que os evangélicos não entendem, por exemplo, que podem criar filhos. Portanto, a separação existe, mas a separação que está na letra nem sempre é a que está no espírito. Pois é, Marcos, muitos ministros do STF tomaram decisões contrárias, né, aos seus indicados. O que se espera realmente, Marcos, é uma independência desses ministros, né, que eles se baseiem na Constituição para tomar as decisões, não é isso? Deve ser isso que vai acontecer, né? É isso. Nós já tivemos situações, ministros do passado que foram evangélicos. Nós tivemos um ministro que, para mim, foi muito explorado, a situação religiosa dele, que foi o ministro de Direito. Foi um grande ministro e era muito ligado à Igreja Católica. E a mídia, na época, questionava se isso não iria influenciar no julgamento, por exemplo, a questão do aborto, em questão de casamento homossexual, enfim, outros temas, que são temas que sempre trazem ali um debate de sentido filosófico muito acentuado. E ele julgou de acordo com a Constituição. Foi um excelente ministro. A expectativa é que o ministro André também assim proceda, que julgue exclusivamente com base na lei, na Constituição e nos princípios gerais de direito. Pfeiffer, eu te entrevistei na semana passada falando sobre isso, né? Dessa demora do Alcolumbre de colocar em votação, né, a sabatina lá na CCJ. E agora, até que enfim, ocorreu a posse do ministro. Sim, aquele fato lamentável que foi a demora na sabatina, finalmente desembaraçado, e agora a posse do ministro, que representa um extrato da população, que representa uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, que nesse sentido foi coerente, que representa um extrato populacional que tem crescido muito no Brasil. Hoje, mais de 40% da população brasileira se declara evangélica e que efetivamente seguirá a letra da Constituição, mas fará as análises, as avaliações, as interpretações, a hermenêutica do texto constitucional à luz dos usos e costumes contemporâneos. A Constituição pressupõe uma série de preceitos, mas que são interpretados à luz do que se passa no cotidiano. E a função do colégio que o Supremo constitui, os ministros, no seu coletivo, é justamente chegarem a um balanço quanto a essas tendências, essas percepções. Então é bom ter lá pessoas com diversas vertentes, de diversas extrações, para darem esse equilíbrio que se supõe de uma Suprema Corte. Ô, Marcos, essa composição, Marcos, como é que fica? Porque agora o Marco Aurélio sai, entram 2 ministros desse governo, né? Indicado por esse governo, não é desse governo, indicado por esse governo. Como é que você acha que fica essa composição do STF agora? Fica mais tradicional, fica mais... Eu diria mais, tem a presença conservadora mais, vai ter a presença conservadora mais acentuada, e a grande crítica que eu faria seria contra decisões monocráticas. Eu acho que a decisão monocrática, ela cria distorções no julgamento, porque o órgão é um órgão colegiado e é a última instância do Poder Judiciário. E é importante que as decisões sejam coletivas, porque aí a vivência de um, aquela origem do outro,
a forma de pensar de um terceiro. Isso tudo vai agregando num colegiado, fazendo com que o julgamento se aproxime daquilo que é ideal. Se nós continuarmos com essa história de decisões monocráticas, cada decisão que o ministro tomar vai ser analisada à luz de quem o nomeou ou do perfil dele, pessoal, institucional ou religioso. Isso causa distorção no sentido da existência do órgão colegiado como o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, deixa eu registrar a presença das pessoas que estão se ligando aqui no Facebook, o Rubens Verdensheim, Solange Amaral, Clóvis Teixeira. O pessoal está voltando, né, do passado, que acompanhava as nossas lives. A Laura, Oswaldo Miranda, Denise Torres, Rosângela Maria, Marilene Zampieri, boa noite a todos, Exilene Silva, Ricardo Taíra, grande Ricardo Taíra. Lembra do Ricardo Taíra, né? Editor-chefe do Jornal da Cultura, competentíssimo. Está aqui ligado. E no YouTube tem a Donia Zen, Solange Caldas, Leila Prata, Setembrino, Aureliano Pereira e Mário Sérgio Machado. Vamos seguir aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Pfeiffer? Eu posso seguir, porque eu quero falar agora sobre o ministro Guedes. Vamos lá? Perfeito. Só endossar o que o Marcos falou, a Corte Suprema não pode ser um coletivo de 11 pessoas que agem individualmente. Ela tem que sempre atuar coletivamente. Muito bem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em evento em São Paulo que o escritório do FMI no Brasil não tem mais sentido de ficar aberto no país. O ministro criticou as projeções do FMI de queda de 9,7% da economia brasileira para o ano que vem. Ele afirmou que os economistas do Fundo Monetário Internacional erraram nas previsões de 2020 e vão errar novamente, portanto, já podem partir. Eles estão aqui já há bastante tempo, vieram há muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, né? Vivia sempre em desequilíbrio. E nós estamos até dispensando, dizendo, olha, pode voltar. Eu assinei agora, uma semana atrás, estão dispensados. Pode passear lá fora. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7% e que a Inglaterra recai 4%. Nós caímos 4%, a Inglaterra caiu 9,7%, eu estou achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Particularmente, tem um brasileiro, amigo nosso, até se ofereceu para ficar como presidente do Banco Central independente logo no início. Eu falei, só tem bônus se tiver o ônus. Se ficar conosco 2 anos, a gente considera. Se for para ficar 1 mês ou 2 meses e ir embora, não precisa não. É o Ilan, um ótimo brasileiro, boa pessoa, tudo isso. Ontem criticou a gente pesado, então eu estou devolvendo hoje, já que vamos ter um brasileiro, já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil e critica bem a gente no FMI, não precisamos ter mais aqui dentro. O Pfeiffer, o ministro tem uma língua bem afiada, né? O pessimismo em relação à economia tem fundamento, Pfeiffer? Olha, eu estava lá no evento que o Paulo Guedes fez esse pronunciamento, e era um evento de firmeza, né, de assertividade do governo que estava ali representado ante um conjunto de empresários. O FMI, William, junto com aquela tríade de Bretton Woods, né, para os colegas que estão nos acompanhando, o arranjo econômico global, depois do final da Segunda Guerra Mundial, o FMI para cuidar da solvência das economias nacionais, o Banco Mundial para fornecer o investimento da reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, e, posteriormente, a Organização Mundial do Comércio, para regular as trocas entre os países, esse modelo se esgotou. Ele não responde mais às necessidades do mundo contemporâneo. O FMI, que cuidava justamente da saúde financeira dos países, ele perdeu influência, perdeu importância, porque essa saúde financeira é resolvida pelo setor privado, é resolvida pelo mercado de capitais global. O FMI tem errado muito nas suas previsões, não só no Brasil, no mundo inteiro, e ter uma presença de técnicos que ficam aferindo contas e levando informações para fora do país que são contrárias às tendências da nossa política econômica não tem sido uma coisa boa. Então, ali acho que foi uma coisa do Paulo Guedes de demonstrar que o FMI já não tem um papel tão relevante na gestão macroeconômica brasileira e, ao mesmo tempo, anunciando ou prenunciando um debate eleitoral que virá, porque o Ilan Goldfein, que foi nomeado agora diretor de assuntos do hemisfério ocidental do FMI, e foi um competentíssimo presidente do Banco Central e é um economista brilhante,
mas tem assumido posições políticas. Então, ali também já estava muito clara essa predisposição política entre Paulo Guedes e Ilan Goldfein. Marcos. Eu acho bom. Primeiro, tenho muito receio do efeito da saída do FMI aqui no Brasil. Porque, por mais crítica que ele mereça, enquanto instituição, não há nada similar que cumpra a função dele, que, de certa forma, é uma função de avalizar o comportamento macroeconômico dos países. Então, a saída do FMI nesse momento, no momento que o país está em profunda crise social, em profunda crise econômica, com uma desconfiança geral do mundo, né? Correto e erroneamente, mas existe uma desconfiança geral do mundo no Brasil, a leitura que o cenário econômico vai fazer, internacional vai fazer, em relação à economia do Brasil. Acho péssimo, acho que o efeito pode ser desastroso, e eu acho que a fala do ministro é uma fala de quem desconsidera que previsão não é cálculo para trás, é uma tentativa de entender o que vai acontecer para frente. E aí eu estou na linha que disse o Adonias Zen, estou lendo aqui, e o ministro Guedes, o que ele acertou? Mais erro em previsões do que o ministro Guedes fez, não me parece correto ele fazer essa crítica, mas eu tenho muito receio do que vai acontecer com a saída do FMI aqui no Brasil. Essa pergunta é boa para o Pfeiffer. O que o ministro Guedes tem acertado, Pfeiffer? Você tem acompanhado muito o trabalho do ministro, né? Aliás, você tem acompanhado muito o trabalho científico que tem sido feito no Brasil, as questões econômicas do país e essa avaliação que se faz, que o Marcos fez agora uma avaliação aí, o que isso reflete para a gente internacionalmente, a saída de um FMI do país? A avaliação, eu concordo com o Marcos, que nunca é bom expulsar, mas não é uma expulsão, né? O FMI sai ou fica no país conforme ele queira. Isso é uma coisa combinada. A relevância do FMI como um avalista da saúde fiscal de um país decresceu muito, baixou muito. Quem efetivamente dá o sinal para o mercado se as contas de um país estão bem ou não, são essas agências de rating. E elas têm dado notas não tão boas para o Brasil em função da nossa continuada crise fiscal. Então, o FMI não é tão importante assim como sinalizador para o mercado. A segunda questão que você perguntou sobre as políticas do ministro Paulo Guedes, do governo atual, são dois momentos. Primeiro momento, 2019, o primeiro ano do governo, quando a reforma da Previdência é aprovada, o país parece estar embicando num processo de crescimento econômico, e depois vem Covid, o enfrentamento da crise, da pandemia, o estancamento dos fluxos econômicos de circulação produtiva. E aí a resposta do governo brasileiro não foi das piores, pelo contrário, vários organismos internacionais entenderam que o Brasil agiu bem ao sanar a questão dos pobres, dos menos favorecidos, com o auxílio que foi dado durante a pandemia. A recuperação da economia brasileira foi uma recuperação que contrariou previsões, como a do FMI, por exemplo. Muita coisa faltou, a gestão do ministro Paulo Guedes não é perfeita, as reformas ficaram estancadas em meio a outras agendas no Congresso, mas eu acho que não estamos tão mal assim. Nós estamos hoje com uma inflação subindo no Brasil, que também é uma inflação que sobe no mundo inteiro. Nós estamos com um nível de atividade que vem do ano passado de recuperação, que nesse ano não deve ser tão brilhante. Mas alguns setores da economia brasileira têm crescido muito, o agronegócio tem crescido muito, as exportações estão indo bem. O mundo inteiro vai passar por um período de readaptação, com a retomada dos ciclos produtivos interrompidos com a pandemia. Nós não sabemos como será o resultado disso no próximo ano, nem daqui a 2 anos. O Brasil está dentro dessa lógica e não dá para fazer muito melhor, não, William. Ô, Marcos, esse vai ser um tema muito... Só para a gente encerrar esse assunto, vai ser um tema da primeira página na eleição do ano que vem, hein? Economia. Não tem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que a economia é sinônimo de confiança. E aí que eu acho que erra o ministro quando ele fala mais do que ele deve, quando ele critica mais do que ele precisa, quando ele não tem a capacidade de conversar e de convencer. O ministro quer impor a sua vontade, quer impor a sua visão de mundo.
Essa é a grande crítica que eu faço. Vejo a saída do FMI, insisto, não propriamente discordando do Pfizer, mas eu vejo com muita preocupação, porque é mais um sinal que se dá para o mundo, de que o mundo que já desconfia dos nossos números, o mundo que olha para os números de inflação e acha que os números de inflação podem ter sido alterados dentro de um modelo novo implantado pelo ministro Guedes. O mundo que já olha para os números ambientais, o mundo que já tem muita desconfiança sobre a situação do Brasil, acho que essa do FMI pode ter um grande impacto. E aí, economia, como disse o Gaudencio na nossa última encontro, né? A economia é fundamental na decisão do voto. Porque se a pessoa está com uma boa saúde financeira, está despreocupada em relação a isso, está comendo bem, está com emprego garantido, a tendência dela é voltar no sentido de manutenção do status quo. Agora, se a economia vai mal, índice de desemprego altíssimo, batendo recordes seguidos, uma insegurança geral, investimentos estrangeiros praticamente inexistentes no Brasil, e os investidores nacionais evitando investir na produção, acho que isso vai ter um impacto negativo na eleição que vem para o atual governo. Muito bom, vamos seguir. O Rubens Vedenzai falando que os investidores internacionais estão babando nas oportunidades do Brasil. Guedes está coberto de razões ao mandar essa galera catar coquinho. Eu mudei. William, não é para tanto, não é para tanto. Mas os investimentos estão vindo para o Brasil, olha a infraestrutura. Sim, não. O novo marco das ferrovias já tem 53 projetos apresentados para ferrovias privadas. Acabou de ser aprovado. Aliás, é um tema que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Acabou de ser aprovado. Marcos, os investimentos estão acontecendo. Eu entendo, a situação não é boa no mundo inteiro. A pandemia interrompeu a lógica produtiva global. A gente está num processo de recuperação. O nosso país é um país que vem de uma herança inflacionária alta. A gente ainda tem essa memória. Tem indexação de preços públicos, de preços administrados. Era inevitável que a gente chegasse a 10%, até mais de inflação neste ano. Agora, daí a dizer que a gente está numa crise terminal, que o governo só erra, ele não só erra, também erra bastante, mas não só erra, não. Vamos seguir. Nós temos mais temas aqui. O governo começou a cobrar o passaporte da vacina aos viajantes que chegam ao Brasil. A decisão foi tomada depois que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, mandou exigir os comprovantes de vacinação em razão da nova ameaça causada pela variante Ômicron. O caso estava sendo analisado pelo Supremo e o ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento no plenário virtual do STF. 8 ministros já tinham votado favorável à manutenção da obrigatoriedade do passaporte da vacina. Faltavam os votos de Gilmar Mendes e de Nunes Marques. Com o pedido de Nunes Marques, o caso terá que ser analisado pelo plenário presencial do Supremo. E como a corte entra em recesso, a análise só ocorrerá no ano que vem. Eu conversei com o jurista Modesto Carvalhosa sobre o assunto e ele disse que as funções, olha só o que o Modesto disse, que as funções do Poder Executivo Federal do país estão sendo assumidas por uma junta governativa que seria formada pelos ministros do STF. O que é uma junta governativa? É alguma coisa que, de uma maneira, vamos dizer, não legal, não constitucional, assume uma emergência no país para realmente levar avante o país e poder o país continuar funcionando, porque os poderes constituídos não são capazes de levar esse país avante. Essa questão da certificação de vacina, que foi determinada pelo um dos componentes dessa junta, o ministro Barroso, é uma medida administrativa de caráter sanitário que cabe unicamente ao Poder Executivo. Aqui temos essa realidade da conturbação absoluta dos três poderes e uma promiscuidade absoluta de competências e exercício de funções, de entre uma e outra, ninguém sabe mais quem manda, quem não manda, quem legisla, quem não legisla, quem pratica atos da administração pública e quem não pratica. Ô Marcos, você tem falado muito sobre essa questão da competência, né, dos órgãos, não é isso? Sim, eu também estou de acordo com meu querido amigo Modesto Carvalhosa. Acho que há um problema posto, né, que é o problema de saúde pública, sem entrar no mérito, se precisa ter o comprovante, se não precisa ter o comprovante, mas há um problema posto, né? Mas a solução desse problema tem que ser buscada no foro adequado, que é o foro técnico, né? Que é a Anvisa,
o Ministério da Saúde, etc. Não é de competência do Supremo Tribunal Federal tratar disso. Quando o Supremo começa a tratar disso, para uma parcela da população, pode dar a impressão que, olha, estou tranquilo, porque finalmente agora vai ter necessidade de comprovação, isso vai melhorar a saúde pública e tal. Pode ser que nesse ponto, pode ser que sejam aqueles que sustentam a necessidade de comprovação da vacina, pode ser uma segurança a mais. Só que, na verdade, ao Supremo tratar disso, o Supremo está invadindo uma esfera que não é dele, e se invadiu nesse caso, pode invadir em outras. E aí nós vamos ter aquela distorção que disse o ministro Toffoli, do semipresidencialismo a brasileira, né, que é o semipresidencialismo não voltada para o parlamento, mas voltada para o Supremo. Então, esse tipo de situação, para entender, ele, mesmo que eventualmente, num caso concreto, aqui ou ali, possa representar uma segurança, no conjunto da obra, ele cria precedentes que amanhã podem invadir outras esferas. Eu prefiro cada um no seu próprio quadrado. E hoje não é isso que a gente está vendo, né, Pfeiffer? Hoje nós estamos vendo um Supremo, entre aspas, governando. É uma exacerbação de competências, é uma penetração em outros poderes. Isso aqui não é a República Judiciária do Brasil, é a República Federativa do Brasil. Os poderes são autônomos, têm que operar harmoniosamente, mas não é esse ponto do Supremo praticamente decretar um estado de sítio branco e implementar medidas a seu bel prazer conforme lhe pareça adequado. Há uma questão de saúde pública, a pandemia é uma tragédia novamente global, não é só o Brasil que enfrenta isso, mas daí a penetrar nas competências de outros poderes, a cercear as liberdades dos indivíduos, como falou bem o Marcos, daqui a pouco começa a se adotar esse procedimento para todas as esferas da nossa vida, e não é assim que funciona uma democracia. Olha aqui, o Mário Rovani, pelo Facebook aqui, doutor Cavalhosa, sempre analisando de forma imparcial o que 90% da imprensa não faz atualmente. É uma pena, viu, Mari? Isso tem acontecido mesmo. Maria Virgínia Bosco, vivemos um momento conturbado em que o check and balance entrou em checkmate. Esse agora é o momento mais importante, ou um dos mais importantes desse programa, que nós vamos ter uma informação de bastidores aqui. Mas antes, vamos falar um pouco sobre sucessão presidencial agora. A senadora Simone Tebet, do PMDB, lançou pré-candidatura, mas se lançou, né, pré-candidata à presidência. Ela não tem a unanimidade do partido, mas disse que, se confirmada na disputa, ela com certeza terá o apoio dos colegas. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, também se filiou ao Podemos, o mesmo partido pelo qual o Sérgio Moro lançou a candidatura à presidência. Significa que os dois seguem aí muito próximos, né? A filiação de Geraldo Alckmin ao PSB é considerada quase certa. Ele próprio admitiu a possibilidade de só admitiu a possibilidade de ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula do PT. Aí o Marcos da Costa, ele tem a informação precisa. Marcos da Costa, ele será ou não candidato? Ele será ou não vice do Lula? Eu já tenho a minha desconfiança se o Lula sai candidato. Agora, você vê com a informação nova. Vamos lá, Marcos, é com você. William, eu acho que a sua imagem travou, viu? O som está saindo bem, mas a imagem estava travada. Eu conversei com personalidades do mundo político, de partidos diversos, diferentes, e todos disseram a unanimidade que a decisão já está tomada, só não foi anunciada. Ele não deve disputar o governo do Estado, deve disputar realmente como vice do Lula. Não sei se o PT irá abraçá-lo, mas a decisão por parte dele parece já ter sido tomada assim. É o que dizem correntes políticas diferentes, e a expectativa é que no começo do ano haja esse anúncio. Até porque só a especulação não retrucada por ele próprio já vai minando o nome dele na base dele do PSDB, de forma que ele, na disputa eleitoral do governo, vai vendo os números, ele vai perdendo o potencial de voto. E ele, aparentemente, já tomou essa decisão e deve ser, sim, aceitar o convite de ser o vice do ex-presidente Lula. Pfeiffer, imagina, Pfeiffer, isso. Olha, primeiro que são especulações, é bem prematuro, como bem indicou o Marcos. Segundo, é um tiro duplo, né?
porque mina as bases petistas, que certamente não gostarão da presença de Geraldo Alckmin numa chapa com Lula, e o que Alckmin acrescenta em termos de voto? O Geraldo Alckmin não se elege senador por São Paulo hoje. Mal e mal consegue se eleger deputado federal. Então, é difícil acreditar que o Lula, que pode-se falar tudo dele, mas é um estrategista político, é uma raposa política, vai compor uma chapa com Geraldo Alckmin. Sinceramente, eu acho bem difícil isso se concretizar. Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que ele agrega, assim, para o Lula, no sentido de trazer vamos dizer assim, uma parcela do centro que o Lula tem, sobre o qual tem um olhar com muita desconfiança ao Lula. Eu não sei o que acrescenta a ele. Acho que ele tem um risco de perder a base dele, de São Paulo, gigantesco. Eu gostaria de fazer... Para governador, ele teria, sim, chance de ser eleito, mas ele já foi 4 vezes governador, e por 2 vezes, como governador, tentou se candidatar à presidência da República. Não conseguiu, teve uma votação pífia. Ele indo para a vice do Lula, abre um outro horizonte para ele. Eu não estou defendendo esse horizonte, mas abre um novo horizonte para ele se ele tentar, se ele quiser realmente no futuro voltar a disputar a presidência. Eu acho que é nisso que ele está de olho. O Rubens está dizendo aqui, PT e PSDB sempre foram lado A e B. Eu gostaria de ter a sua opinião, você que está nos assistindo agora, o que você acha dessa coligação ou dessa parceria, né? Lula e Alckmin. Alckmin como vice do ex-presidente Lula no ano que vem, na presidência da República. Manda mensagem aqui para a gente, que eu queria ver esse termômetro da população e das pessoas que nos assistem, né? Ele devia fazer uma pesquisa antes para ver mais os caras políticos. Isso, William, isso me parece um balão de ensaio. Sinceramente, parece mais para queimar o Alckmin do que outra coisa. Também vamos ver. Logo mais nós teremos a resposta. Agora vamos lá. A terceira via aí, o Simone Tebet, né, do PMDB, ela pode ser uma boa terceira via ou não? E Marcos, já se fala muito, circula muito o nome do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer. Então, eu não descartaria ele na disputa, não. Eu acho que há um movimento aí de empresários que estão preocupados com a segurança jurídica e estão preocupados com os extremos em ver no nome dele alguém que poderia criar um elo de ligação aí em setores diferentes, porque ele indiscutivelmente é um grande articulador. Então, eu não descartaria a presença do ex-presidente Michel Temer na disputa. Não descartaria. Muito bem. Acho que o Moro também é um nome importante. Ele vem para tentar ocupar um espaço com o discurso de combate à corrupção, que é uma demanda que a sociedade ainda tem. Uma demanda muito presente na sociedade que não mais aceita esses conchavos políticos em busca de benefícios privados, inconfessáveis. Marcos, a Simone Tebet encerra o mandato de senadora dela no ano que vem. A chance dela ser reeleita é muito pequena se a Tereza Cristina sair candidata. Ela ganha no Mato Grosso do Sul. Simone Tebet está se candidatando ou pré-candidatando a presidente para aparecer no noticiário para conseguir uma vaga como deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Não tem a mínima chance. Você quer fazer mais alguma análise, Pfeiffer, ou podemos seguir sobre a terceira via? Não, podemos seguir. Terceira via agora é um monte de gente querendo aparecer, tão simples quanto isso. E aí nunca forma-se a terceira via, né? São várias vias. Não, é gente que especula para aparecer no noticiário e pleitear uma possibilidade como senador, como governador. É isso que está acontecendo. Entendi. Olha aqui, uma boa notícia na área da literatura. A 20ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro terminou com números bastante positivos. Algumas editoras aumentaram as vendas em até 120% em relação à última edição da Bienal. Um público de 250 mil pessoas compareceram aos 3 dias do evento no Rio Centro. Muito bem, eu coloquei esse último VTzinho aqui só para gente, porque nós somos uns divulgadores, né, da literatura, né, fomentadores da literatura. E aí, hoje, nós temos dicas de leitura, não é isso? Para encerrar o programa? Quem começa? Bom, a minha não é de leitura, né? A minha é uma dica de um filme.
e eu tenho certeza que o Marcos, se não assistiu, vai gostar muito, e você também, William. É um filme sobre os trigêmeos de Nova York, um documentário, três estranhos idênticos, estava no Netflix, para os nossos amigos do Brasil. É um filme espetacular, um documentário que parece ficção, é uma história surreal sobre três trigêmeos, que foram separados no nascimento, adotados por famílias diferentes, e descobrem isso por acaso. É uma história real, e o desenvolvimento do filme é mostrar que isso fez parte de um experimento científico iniciado nos anos 50 e que tentou demonstrar as diferenças entre ambiente e genética no desenvolvimento humano. É um filme espetacular e que mexe com as nossas convicções sobre a constituição social, por assim dizer. Ô, Marcos, só fazer um... Sensacional, vou assistir. Eu estou tão acostumado em falar PMDB, né? Eu esqueci de falar MDB agora, não tem nem PMDB. Depois eu vou fazer os comentários aqui, vou falar o que as pessoas estão comentando aqui. Vamos lá, Marcos, sua dica de leitura. Minha dica é de um livro. O livro chama Ruído, uma falha no julgamento humano. É um livro que é interessantíssimo, porque ele mostra o quanto elementos externos são capazes, inclusive o próprio ruído, são capazes de influenciar nas decisões humanas, inclusive no julgamento do próprio judiciário, mas nas decisões das nossas vidas. Então, é uma leitura interessante para aqueles que procuram tomar decisões de uma forma mais isenta e mais adequada, sem estar com tanta influência de elementos externos. É um livro bastante interessante, chama Ruído, uma falha no julgamento humano. Muito excelente sugestão, Marcos. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia com os estudos de economia comportamental. Excelente sugestão. Boas dicas. Deixa eu só registrar aqui, como eu pedi para a participação das pessoas, deixa eu só registrar no final dessa live aqui. O Lucas está dizendo aqui, chapa Lula-Alckmin é um acordo dos velhos amigos, FHC e Lula. Adonias Zen, tudo pelo poder. Mário Sérgio Machado dos Santos, não votarei em nenhum dos dois. O Lucas, de novo aqui, Temer deveria ser vice do Moro. Podemos, MDB e União Brasil precisam se unir para evitar a polarização. Mário Rovani está dizendo, Simone, a oportunista Tebet usou a CPI, como tantos outros senadores, para fazer campanha política. E vão mandando mensagens aí que depois eu leio numa oportunidade. Eu sinto... as manifestações, que bom, William. Eu sinto que é um tiro no pé da história do PSDB e do protagonista em questão. Só acho. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Nossa live chegou ao fim aqui. São meia hora e a gente já passou 8 minutos. Uma boa noite. Muito obrigado pela participação, Marcos da Costa, advogado. Um abraço, William. Um abraço, Alberto. Prazer revê-lo, querido. Alberto Pfeiffer. Um abraço a todos que acompanharam. Isso, analista internacional. Essa fala do Modesto Carvalhosa, eu vou divulgar. Eu fiz uma entrevista com o Modesto. Eu vou divulgar a fala inteira do Modesto, que ele fala também sobre Constituição, viu, Marcos? Devemos fazer uma nova Constituição, que essa Constituição colocou... Nesse ponto, eu tenho um pouquinho de senso dele. Não sou tão favorável, não sou favorável à nova Constituição. Eu sou favorável a uma reforma atual. Acho que precisa melhorar muito. Muito bem. Boa noite, senhores. Muito obrigado pela participação e até a próxima quinta, né? Para você também que nos acompanhou, uma ótima noite. Uma ótima noite. Um abraço a todos. Até quinta. Tudo de bom. Valeu. Tchau.